Cristo escolheu 12 apóstolos, mas naquele momento, o colégio dos bispos era composto por 11. 11 homens reunidos no cenáculo, 10 dias depois da ascensão de Nosso Senhor, e eles precisavam escolher o 12º, aquele que comporia novamente a integralidade dos 12 de Cristo. São Pedro, que naquele momento, talvez a gente possa dizer que ainda não é exatamente o São Pedro que a gente conhece, o grande Papa, grande missionário, fundador de grandes comunidades, de grandes dioceses, mas aquele pescador da Galileia que há pouco tempo foi tornado a cabeça do colégio apostólico, a cabeça da igreja, esse mesmo São Pedro, ainda vacilante talvez na sua fé, cita para os demais o Salmo 109, que outro receba o seu cargo. 2 candidatos são apresentados, depois de rezar e tirar sorte, um deles é escolhido. Hoje é dia de São Matias, o apóstolo posterior ao tempo de Nosso Senhor. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui do Hub Católico. Esse é o Todo Santo Dia do dia 14 de maio, dia de São Matias Apóstolo. São Matias, como falei, aquele que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes depois da ascensão de Nosso Senhor. A Páscoa, a ascensão de Nosso Senhor se dá 40 dias depois da Páscoa, e então nós teremos Pentecostes 10 dias depois. Bom, a gente está aqui justamente entre a Ascensão e o Pentecostes, um período curto, né? Como falei, 40 dias mais 10, então Pentecostes é os 50 dias após a Páscoa. Nesse meio tempo temos a Ascensão. Entre os dois, nesses 10 dias aí, nós temos a necessidade do preenchimento dessa vaga, digamos. Não para completar uma lista administrativa, mas porque o 12, a totalidade daqueles escolhidos por Nosso Senhor, assim como as tribos de Judá, essas coisas, esses elementos foram escolhidos por Deus, por Nosso Senhor, a dedo. Bom, os critérios que São Pedro estabelece em Atos 1, a gente pode ver, eles são duros de algum modo. O substituto tem que ser alguém que esteve com eles todo o tempo em que o Senhor conviveu conosco, né, aspas dele, começando do batismo que Nosso Senhor teve por São João Batista, até o dia em que foi, eh que ascendeu ao céu. Se eu não me engano, está nos Atos dos Apóstolos ali no primeiro capítulo ainda. Ou seja, tem que ter sido uma testemunha ocular daqueles anos públicos, tem que ter, estado com eles. Obviamente não seria um dos 12, mas provavelmente um daqueles discípulos iniciais, talvez até alguém que tenha sido discípulo de São João Batista. Não basta ter sido um convertido no final. Diante disso aparecem 2 candidatos. José Barsabás, Bar é aquele prefixo usado para filho de, então provavelmente José filho de Sabás, chamado Justo, e São Matias. É bem provável que eles fizessem parte daqueles 72 discípulos que Nosso Senhor enviou aos pares, citados no Evangelho de São Lucas. Ou seja, ambos tinham qualificação, todas as qualificações que São Pedro indicou, inclusive. Inclusive, o método nos chama a atenção hoje. Eles lançam a sorte, não é uma votação, não é uma deliberação. Eles não julgam os méritos, eles apenas rezem e pedem para que o Senhor mostre. Esse era o método veterotestamentário, ou seja, o Antigo Testamento utilizava esse método já. Então, era uma forma de reforçar as escrituras, tá?
Saul foi escolhido rei, por exemplo, tirado na sorte. Os terrenos da terra prometida foram divididos por sorte. O sumo sacerdote determinava casos difíceis, eh, pelo Urim e Turim, que era um tipo de tirar a sorte. Então, quando esse tirar a sorte era precedido de oração, se entendia como uma manifestação direta da vontade de Deus. Essa, inclusive, é a última vez que a gente vê, eh, na Bíblia inteira, esse método sendo utilizado, porque depois de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, a igreja ela discerne por outros caminhos. Então, muita gente tem essa dificuldade de: "Tá, mas eles tiraram a sorte, sei lá, jogaram dados", ou que né, imagina alguma coisa assim, búzios. O que que eles fizeram? Eh, por que que hoje essas coisas não são tão bem vistas ou, sei lá, são meio duvidosas para a igreja ou para nós católicos? É exatamente isso. Após Pentecostes, a igreja, recebe de Deus novos métodos de discernimento, um novo meio de, compreender o Senhor. Bom, eh, a colegialidade dos apóstolos, inclusive, que estava ali, vejam que aqui a gente tem o duplo método, digamos, o método antigo e o novo. O colégio dos apóstolos com, essa tirar a sorte, tá. E o colégio dos apóstolos é o que fica, por exemplo, como discernimento depois, as decisões conciliares, etcétera. Então, naquele momento a gente ainda estava antes do Pentecostes, antes do Espírito descer sobre os apóstolos, e a sorte caiu sobre São Matias. Eh, as fontes, hã, a gente não tem muita coisa sobre São Matias, tá. O próprio Atos dos Apóstolos não menciona ele de novo, eh, os evangelhos sinóticos, assim como o de São João, não trazem também nenhuma referência. Então, para reconstruir um pouco da vida, do que a gente sabe sobre São Matias, o que a igreja tem depende muito mais das fontes da patrística, né, das tradições ali já posteriores. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, no século IV, vai dizer que São Matias evangelizou em regiões em torno do Mar Cáspio, na Capadócia Oriental, na Cólquida, eh, até em alguns territórios que hoje, por exemplo, são ali na Geórgia, no sul da Rússia. Outras tradições indicam que também ele esteve por algum tempo na Judéia e na Etiópia e depois na Macedônia, no norte da Grécia. Eh, sobre o seu martírio também há alguma divergência. Eh, a tradição grega indica que ele foi crucificado em Cólquida, a latina, e aí também Eusébio registra isso, de que ele foi apedrejado e depois decapitado a machado em Jerusalém pelo próprio Sinédrio. Inclusive por isso o machado virou, parte da iconografia dele, né, porque morreu decapitado a machadada pela fé. As relíquias de São Matias, elas foram trazidas da Judéia para Roma, foram levadas para Roma por Santa Helena que recuperou diversas relíquias, entre elas a relíquia da Santa Cruz, etcétera, mãe, eh, de Constantino no século IV. Parte dessas relíquias está na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e outra parte na Abadia de São Matias, em Trèveres, na Alemanha, que lembrem, eu sempre falo que Trèveres é uma cidade muito importante, fora do eixo, Roma, Oriente Médio, Roma, Ásia Menor ali. Inclusive é a única tumba, o ah, único, ah, esqueci o nome da palavra, única relíquia de apóstolo que é conhecida em território germânico, tá. São Matias, no calendário pré-reforma, era historicamente celebrado dia 24 de fevereiro. A reforma, então, traz a festa de São Matias para o dia 14, para que ela fique de fato próxima da Ascensão e do Pentecoste. Então, a Santa Igreja sabiamente traz a festa de São Matias para o momento da escolha, que dá para a gente entender, de algum modo, que é o momento em que São Matias é feito santo, digamos, onde a história dele vira. Claro que ele já era discípulo, ele já conhecia Jesus, mas ele deixa de ser um fiel anônimo, digamos, um fiel leigo, para se tornar parte da cabeça da igreja. Então, a festa do 12º apóstolo escolhido pelo colégio apostólico, se a escolha ela de fato molda
a data, ela que puxa essa data, uma decisão litúrgica, na minha opinião, muito inteligente, assim. Quem sou eu para falar esse tipo de coisa, mas então nós temos hoje esse destaque, o elogio inclusive acentua, né, testemunha da ressurreição, que era um dos critérios que São Pedro tinha para a escolha. Mas São Matias não é o único santo de hoje, temos alguns grandes santos, ele é o destaque sim, mas na sequência dele, nós temos alguns grandes santos. Antes de entrar nos santos, eu vou lembrar que tu deixa o teu like aqui no vídeo, te inscreva no Hub Católico, te inscreve no YouTube da Patrono, no DPA, todos esses canais aí estão listados aqui embaixo. Deixa o teu comentário, já vai pensando aí, me conta qual santo vai te chamar mais atenção. A hora que tu ouvir alguma coisa que tá diferente, já comenta. E aqui do lado nós temos o QR Code para apoio mensal, apoio pontual. Tua colaboração é muito importante. No segundo elogio, nós temos São Máximo, que foi mártir em 250, ali na Turquia, né, na província da Ásia. Foi morto cerca de 250 na perseguição do imperador Décio, primeira grande perseguição sistemática. Suportou a lapidação até entregar o espírito a Deus. O terceiro elogio é São Pôncio, eh, na França, São Pôncio de Provença, ali na virada do século III para o IV. Um mártir local, que a gente não tem muita informação, mas que é venerado desde a antiguidade no sul da Gália. Santos Vítor e Corona, mártires na Síria. São Vítor era um soldado romano que confessou Cristo. São Corona, um jovem que consolou ele no martírio. Santa Corona, perdão. A tradição nos diz algumas linhas que ela seria esposa de São Vítor, mas não temos essa certeza. Mas sabemos que ambos sofreram juntos o martírio e que Santa Corona consolava São Vítor durante esse martírio. São bem venerados na Áustria e na Baviera, ali no sul da Alemanha. Temos Santo Isidoro de Chios, não é o Santo Isidoro de Sevilha, já falou muito dele aqui. Por volta do ano 251, na ilha de Chios, no mar Egeu, um mártir que foi jogado num poço durante a perseguição de Décio. Santos Félix e Fortunato, na verdade do século III para o IV, na Aquileia, ali na Itália, Friuli, que foram também martirizados. Aquileia, que era um grande centro cristão ali do norte da Itália, inclusive. As Santas Justa e Heredina, que tem a comemoração na Sardenha, uma comemoração bem tradicional na Sardenha. O Santo Abrúnculo, que era bispo de Clermont-Ferrand, na Aquitânia, parte da França, foi expulso da sede Langres pelo rei dos Burgúndios Gundobaldo, e aí foi acolhido em Clermont-Ferrand e posto à frente daquela igreja. São Galo, em Clermont-Ferrand também, na mesma sé de Santo Abrúnculo, foi um bispo sucessor dele, não sucessor imediato, né? Ele era tio de São Gregório de Tours. São Cartac, bispo e abade, bispo de Lismore, na Irlanda. Muito comum, lembrem, que os bispos irlandeses sejam oriundos da vida monástica. Já falamos também isso aqui muitas vezes. Inclusive é uma das cátedras mais importantes, tá, da Irlanda. Santo Heremberto, monge de Fontenelle, na Neustria, ali na França, foi bispo de Toulouse e depois saiu do episcopado para viver a regra monástica. O Beato Egídio de Valzela, presbítero, que morreu em 1265 em Santarém, Portugal, era um professor de medicina que abandonou a vida não católica, digamos, entrou na ordem dos pregadores, dos dominicanos, e é muito conhecido pelos seus jejuns, pela vida ascética, tá? É uma importante figura da geografia portuguesa da era medieval. A Beata Teodora Guerin, Ana Teresa, morreu em 1856 em St. Mary of the Woods, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Ela é francesa, tá? Não é uma santa americana, mas é, viveu nos Estados Unidos e justamente cuidou de uma comunidade que nascia ali das Irmãs da Providência
Foi canonizada, beatificada pelo Papa Bento XVI. São Miguel Garicotes, em Bethlehem, na França, é isso? Isso, no lado francês dos Pirineus. Era um sacerdote basco, do País Basco, ali na fronteira da França com a Espanha, que fundou a Sociedade dos Sacerdotes Missionários do Sagrado Coração de Jesus. Morreu em 1863. E por fim, Santa Maria Domênica Mazzarello, a Madre Mazzarello, em 1881, que era a grande auxiliar de São João Bosco, fundou o Instituto das Filhas de Maria, a Maria Auxiliadora, que era a versão dos salesianos, das instituições salesianas para cuidar das meninas pobres. Foi canonizada pelo Papa Pio XII em 1951. É uma das grandes fundadoras desse período, tá? É, é, dá para dizer que, como Santa Clara está para São Francisco, por exemplo, a Madre Mazzarello, Santa Maria Mazzarello, está para São João Bosco, para os salesianos. Esses foram os santos de hoje. Tentei ser breve para vocês aqui, porque tínhamos vários. Me conta qual deles te chamou mais atenção. Deixa o teu like, a tua inscrição. Lembrando que a lista dos santos está aqui embaixo. O link para o Martirológio está aqui embaixo. Aqui nós temos o QR Code para tu te tornar um colaborador do Hub Católico. Teu nome vai aparecer aqui nas descrições, etc. Em breve a gente vai ter alguns bônus também. Mas a tua colaboração é muito importante. Te inscreve no canal, deixa teu like e eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.